Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thalita Pazetto e estarei com vocês nesse módulo sobre inclusão escolar e mercado de trabalho. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. Já trabalho aí desde 2011 com crianças com dificuldades de aprendizagem e alterações do desenvolvimento. Então, crianças com TEA, crianças com deficiência intelectual, crianças com transtornos específicos de aprendizagem, então dislexia, que é o transtorno de leitura, descalculia, que é o transtorno de matemática, os transtornos motores também relacionados à escrita, como a disgrafia, a desortografia. E essa área de inclusão escolar, ela foi uma área que eu entrei de uma forma assim bem forte, principalmente depois do nascimento do meu filho, né? Então, eu sou mãe, né, de duas crianças, do Benjamin e da Amelie, e o Benjamin é uma criança com autismo. E desde muito pequeno, né, eu trabalhava já atendendo crianças com dificuldades, então eu ia na escola dessas crianças para conversar sobre o caso delas, sobre a inclusão delas, sobre as adaptações delas. E aí, com o meu filho, eu comecei a viver isso também na minha prática. Então, agora eu estava indo na escola, não mais por conta só dos meus pacientes, mas também para falar sobre a inclusão do meu filho. E ali foi onde eu comecei a viver na prática o que eu já vivia, mas era uma prática relacionada aos casos que eu atendia, não era assim uma prática da minha vida. E aí eu comecei a ver como essa parte da inclusão escolar, ela era muito mais complexa do que parecia. Ou quanto muitas das vezes ela não passava simplesmente de um discurso que dizia ser inclusivo, mas que na prática não tinha inclusão nenhuma. E ao longo aqui das nossas aulas eu vou contando um pouquinho para vocês também dessa minha experiência, das coisas que eu já passei com o meu filho bem, também com os meus pacientes, para vocês entenderem a importância de nós falarmos sobre inclusão escolar. E também vamos fazer essa ponte com o mercado de trabalho, porque as nossas crianças crescem. Então elas terminam a etapa escolar e depois? E depois para onde elas vão? O que elas vão fazer? E todo o nosso sistema escolar, ele é elaborado de uma forma para que a gente prepare esses alunos para a inserção na sociedade. E parte dessa inserção na sociedade é o quê? O mercado de trabalho. Então, também para as crianças com transtornos, com alterações do desenvolvimento, elas vão crescer. E crescendo, precisam ir para o mercado de trabalho. Então, para esse módulo, eu organizei os nossos encontros em 8 aulas. Sim, eu sei, bastante coisa, e ainda daria para ser umas 15, 16 aulas, de tanto que a gente tem para falar desse tema. Então, na aula 1, nós falaremos sobre o histórico da inclusão escolar no Brasil. Aqui vocês vão ver comigo. Como que era antes, quais foram as sugestões, os modelos teóricos, qual deveria ser o ponto da inclusão que nós estaríamos hoje e a nossa realidade. Na aula 2, nós falaremos sobre o conceito e definição de deficiência. E vocês vão ver que, a depender da forma como a gente considera, a gente enxerga, a gente caracteriza essa deficiência, ela muda em relação ao espaço, em relação às pessoas, em relação à própria pessoa com deficiência. Na aula 3 e na aula 4 vão ser 2 aulas onde nós vamos aprofundar aqui na parte de legislação. Então, nós vamos falar da parte da legislação que embasa a inclusão. Porque, infelizmente, hoje, para a gente conseguir direitos mínimos de inclusão escolar, só com base na legislação. Então, nós temos que comprovar que aquela criança precisa e mostrar que quando essa inclusão não está acontecendo, aquele ambiente, aquela instituição, aquela escola está privando aquela criança de um direito básico dela, que é o direito à educação e é o direito ao seu pleno desenvolvimento. Então, nós temos uma legislação muito forte, muito bonita em relação à inclusão e também temos legislação até para o mercado de trabalho. Só que a gente sabe que na prática as coisas não são tão simples quanto o que está ali na lei. Então, na aula 3 e 4, nós vamos nos aprofundar sobre essa questão da legislação e como são muitas, dividir em parte 1 e parte 2. Na aula 5, nós vamos falar só sobre o mercado de trabalho.
Então, nós vamos falar de uma lei bem específica que tem para empresas, que é uma quantidade de colaboradores que as empresas que têm funcionários CLTs devem obrigatoriamente ter essa quantidade de pessoas com deficiência. Vamos falar também de que nada adianta simplesmente ter cotas se eu não preparo esse espaço para receber esses profissionais. Na aula 6, vamos falar sobre o atendimento educacional especializado. O que é o AEE? Quem tem direito? Como que ele acontece? Como que eu faço para as crianças fazerem parte do AEE? E o AEE realmente, ele é um programa complementar, suplementar de inclusão? Como que ele funciona na prática? Depois, na aula 7, essa é uma das minhas aulas queridinhas, a gente vai falar de desenho universal da aprendizagem. Um conceito que vai mudar a visão de vocês sobre inclusão e sobre a sociedade inclusiva. E a gente fecha esse módulo com a nossa aula 8, onde eu vou mostrar para vocês sobre tecnologias assistivas, ou seja, todos aqueles suportes tecnológicos que a gente elabora e que a gente pode fazer para que a criança seja inserida, seja na parte de linguagem, seja na parte cognitiva, seja na parte motora. Tecnologias assistivas, eu sei que o nome parece tecnologia, então a gente já associa a um computador, a uma câmera, a um celular, mas nós temos as tecnologias assistivas que a gente chama de baixa tecnologia e altas tecnologias. Então, baixa tecnologia assistiva, vocês vão ver que às vezes eu fazer uma mudança para a criança no lápis dela, colocar um TNT em volta para ele ficar mais grossinho para ela segurar, isso já é uma tecnologia assistiva. Então, pensar que nas adaptações e suportes que nós damos para os alunos é esse suporte à inclusão. Ou seja, a gente tem muita coisa para ver nesse módulo e são assuntos realmente muito importantes e impactantes quando a gente pensa em crianças com alterações do desenvolvimento. A gente vai fazer aqui toda uma reflexão de que já é difícil a escola lidar com crianças que tenham dificuldades na aprendizagem. Quem dirá com aquelas crianças que têm um transtorno, uma alteração e precisem fazer parte da educação, que fazem parte da educação especial, que precisam do atendimento educacional especializado, que precisam dessas tecnologias.